Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Roberta Renault e hoje eu estou com a missão de responder o quiz de número 5. Vamos lembrar do caso? É o caso envolvendo o senhor Ricardo. Eu disse para vocês que o senhor Ricardo tinha sido denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do crime de feminicídio. Falei também que a denúncia havia sido recebida e que o juiz, no ato do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva do Ricardo. Eu só não falei por quê, quais foram os argumentos da prisão preventiva. Falei também que o Ricardo não sabia desse recebimento da denúncia porque ele não foi nem citado, Na verdade, ele ainda não foi citado para apresentar a defesa técnica. Disse em seguida que os policiais foram até a casa do Ricardo, munidos desse mandado de prisão preventiva, e isso aconteceu por volta das 5h30 da manhã. O que eles fizeram? Eles não tocaram campainha, pularam o muro da casa do seu Ricardo, encontraram uma arma de fogo acidentalmente lá na casa do seu Ricardo e ainda o prenderam e o conduziram à delegacia. Falei também que o seu Ricardo não ofereceu nenhum tipo de resistência. E aí? Eu espero que vocês tenham respondido no primeiro vídeo, no vídeo anterior, Vamos discutir sobre essa questão? O primeiro ponto que eu quero deixar claro é que, independente dos policiais terem o direito, o dever, na verdade, de cumprir aquela ordem de prender o seu Ricardo, a forma como eles vão fazer isso tem que ser uma forma legal. E a gente precisa entender, nesse caso, se o ingresso desses policiais na residência do seu Ricardo foi um ingresso legal ou não. Por que será que é tão importante saber isso? Lembra que eu falei para vocês que foi encontrado acidentalmente uma arma de fogo? Eu não disse se essa arma de fogo estava sem registro, se ela estava em situação irregular. Mas se estivesse em situação irregular, se o seu Ricardo não pudesse estar com aquela arma de fogo naquele local, ele poderia o quê? Além do feminicídio, ser imputado a ele um crime previsto no Estatuto do Desarmamento, Ou então aquela arma poderia ser até uma forma de reforçar a tese do feminicídio. Para que aquela arma seja considerada como uma prova lícita, para que possa ser considerada no processo, vai depender do ingresso dos policiais ter sido legal ou não. Ou seja, os policiais, quando ingressaram na casa do seu Ricardo, estavam dentro da lei? É isso que você precisa saber. E como que a gente sabe se um policial está agindo em conformidade com a lei? Leitura da Constituição Federal. A gente vai olhar os direitos e as garantias fundamentais. Então vamos lá. Qual é a regra que a Constituição traz no que diz respeito ao domicílio das pessoas? É a regra da inviolabilidade do domicílio. A gente está falando do artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Eu vou ler esse artigo aqui para vocês, porque aí fica bem mais fácil da gente entender. Olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Então, vamos entender. Regra geral. Para alguém ingressar na casa de outrem, precisa da autorização dessa pessoa. Agora, em determinadas situações, ainda que a pessoa não tenha autorização do morador, mas se ela ingressa na casa para essas condições que eu vou falar agora, ela não estará desrespeitando o artigo 5º, inciso 11. Quais são essas situações? Flagrante delito, situação de desastre, se for para prestar socorro a alguém que está na casa, ou então se aquela pessoa ingressa na casa para cumprir uma ordem judicial durante o dia. Então, pessoal, para eu entender se esses policiais, ao ingressarem na casa do seu Ricardo, eles estavam dentro da lei ou não, eu preciso primeiro me perguntar, teve autorização do seu Ricardo? Não, não teve.
Eles pularam o muro, eles nem tocaram a campainha, né? Então não teve autorização. Tá, não teve autorização. Para ser considerado legal, eles só podem ter agido em flagrante delito, desastre, para prestar socorro e naquela situação que eu falei, para cumprir ordem judicial durante o dia. Com relação ao desastre, prestar socorro, não faz menor sentido, porque eu não contei nada disso para vocês. Então, só restam duas hipóteses: flagrante delito e para cumprir ordem judicial durante o dia. Será que houve flagrante delito? Lembra que eu falei da arma? Foi apreendida uma arma. Eu não disse se essa arma estava em situação irregular. Mas imagina que estivesse uma arma não registrada, imagina que o seu Ricardo não poderia ter aquela arma ali. A partir do momento em que os policiais ingressaram e ele estava guardando uma arma ali, isso foi um flagrante delito, né? Eles pegaram o seu Ricardo cometendo um delito. Muito bem. Será que esse flagrante delito autoriza o ingresso dos policiais? Graças a Deus, não é esse o entendimento que vem sendo adotado. Recentemente, os tribunais superiores estão mudando. Como assim, Roberta? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que esses policiais tivessem recebido uma denúncia anônima de que seu Ricardo estava com uma arma na sua casa, em situação irregular. E aí, eles iniciaram uma investigação e com a suspeita de que pegariam o seu Ricardo em situação de flagrância delitiva, eles ingressam na casa e acham a arma. Esse comportamento é legal, porque antes deles ingressarem na residência, eles já tinham a suspeita do flagrante delito. No caso do seu Ricardo, eu falei para vocês que a arma foi encontrada acidentalmente. Então, eles não tinham suspeita nenhuma de que tinha arma ali. Eles só viram a situação de flagrante delito depois que ingressaram. Então, os tribunais vêm entendendo que isso é ilícito, que essa forma de ingresso não pode ocorrer. Que tem que haver a suspeita antes e uma suspeita fundamentada em alguma investigação, ok? Então, a gente já descarta o flagrante delito. Só resta a última hipótese da Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11. Qual é a última hipótese? Cumprimento de ordem judicial durante o dia. Ou seja, os policiais, mesmo sem autorização do seu Ricardo, ingressaram na casa dele para cumprir uma ordem judicial durante o dia. Isso é verdade? Para cumprir a ordem judicial, sim. Qual era a ordem? Mandado de prisão preventiva. O juiz determinou a prisão preventiva. Agora, a grande questão é, foi durante o dia? Veja bem, por que há essa controvérsia? Porque a Constituição Federal não fala o que é dia. E aí, diante disso, surgiram 3 correntes, no mínimo, né? Quais eram as correntes? Uns diziam que tinha que ser, para ser considerado dia, os policiais teriam que ingressar na casa entre o horário das 6 da manhã às 18 horas. Outros diziam que quando o dia fica claro e antes do anoitecer, isso é considerado dia. Esse é o segundo critério. E tem um terceiro entendimento que mistura os 2 primeiros, desde que ainda esteja claro. E como é que a jurisprudência vinha entendendo? A maior parte vinha pelo primeiro critério, ou seja, se os policiais ingressam entre às 6 da manhã até às 18 horas, isso é compreendido como dia. E se eles estão cumprindo ordem judicial, eles podem entrar na residência, sim, sem autorização do morador. O problema, gente, é que além dessa controvérsia toda, existe a nova lei de abuso de autoridade, eu vou ler aqui para vocês, no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3, incorre na mesma pena de abuso de autoridade, na forma prevista no caput deste artigo, quem, inciso 3, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parte da doutrina começou a considerar que esse limite que está aqui
5 horas e 21 horas é um novo conceito de dia. Então, aquele posicionamento antigo das 6 horas da manhã às 18 não seria mais aplicado. Agora seria das 5 às 21. E por que isso é importante? Eu falei para vocês o quê? Que eles ingressaram na casa do seu Ricardo às 5h30 da manhã. Então, estaria dentro desse limite da lei de abuso de autoridade, se você entender que esse limite guarda relação com o conceito de dia trazido pela Constituição Federal. Portanto, aquela arma ali apreendida é prova lícita. E aí vem aquele choque da realidade. Meu Deus do céu, mas é tão absurdo, porque a Constituição fala claramente em dia. 5 horas da manhã não é dia ainda, estava escuro, 5h30 da manhã, né? E a gente enfrenta isso muitas vezes. A gente se depara muitas vezes com decisões absurdas que afrontam princípios, garantias constitucionais. O que a gente faz? A gente, claro, que não vai deixar de lutar. Essa é a nossa primeira tese. Eu vou tentar mostrar que esse ingresso dos policiais na casa do seu Ricardo não foi legal. Eu vou defender tudo que eu acabei de fazer para vocês. E vou falar que a prova, a arma ali, não pode ser considerada como uma prova lícita. Beleza, é o meu dever fazer isso. Mas eu também tenho que ter os pés no chão. Eu tenho que saber que os tribunais vêm entendendo de forma contrária. Então aí vem o quê? As teses subsidiárias, aquelas que não vão beneficiar tanto o meu cliente da maneira mais desejada, mas que podem trazer bons resultados. E quais são as teses que você poderia invocar subsidiárias? A revogação da preventiva. Você vai juntar uma vasta documentação mostrando quem é o seu cliente, que ele não oferece risco à sociedade, que, embora seja um feminicídio, não significa que ele tem que ficar preso durante todo o julgamento. O caso em concreto não mostra evidências de nenhum risco. Vai ser uma tarefa árdua, mas você tem que partir para essa forma também. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, que tenha gostado da maneira como nós conversamos. Se tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo, me avisa, registra aqui nos comentários e não esquece de ler a descrição do vídeo em detalhes com todos os dispositivos legais, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo, fica com Deus. Tchau!